beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 144, Diversidade no Setor Público. E para discutir esse tema aqui comigo e com o Renato, a gente vai receber hoje a Denise Silva, que é psicóloga de formação e gerente de equidade racial no Instituto Gesto e do Vetor Brasil. Tudo bem, Denise? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão? Olá, tudo bem? Estou bem, e vocês? Olá, Denise. Olá, Gustavo. Muito bom estar conversando com vocês, Denise, do Instituto Gesto da Vetor Brasil. Com certeza é uma conversa muito interessante, falar de diversidade no setor público. Esse é um tema que as pessoas estão muito acostumadas a falar, né? Quando a gente fala de diversidade, geralmente está falando ali de empresas e o setor público, né? Como que tá. Então, acho que vai ser uma conversa muito boa a gente ter e estar trazendo esse conteúdo para os nossos ouvintes. E, bom, para a gente abrir aqui, né, nosso papo, Denise e Gustavo, e ouvintes, né, a gente trouxe aí duas pesquisas, né, uma que mostra, né, uma pesquisa da Datafolha, que mostra, né, que a maior parte dos brasileiros, ou seja, 56%, avalia que os servidores públicos não representam a realidade da sociedade e também não conhecem os desafios dos cidadãos. Essa pesquisa, igual eu comentei, foi realizada pelo Datafolha, né, encomendada pelo movimento Pessoas à Frente, que é dedicado à gestão de pessoas no setor, e ela comenta, né, que a diversidade no serviço público, especialmente em cargos de liderança, desempenha um papel significativo na eficácia das políticas públicas, de acordo, né, com a Helena Weissman, que é a diretora executiva do Instituto República.org. Os dados da pesquisa mostram que 71% dos entrevistados confiariam mais nos governos se os ocupantes dessas posições fossem mais semelhantes a eles. Esse sentimento ele é corroborado, né, por pesquisas anteriores, como o Latino Barômetro, que revelou os baixos níveis de confiança nas instituições no Brasil. De acordo com o Datafolha, os números indicam que a diversidade racial e de gênero também é vista positivamente pela sociedade brasileira, com 86% dos entrevistados concordando que ações para promover e garantir igualdade de gênero no serviço público são importantes. Um número que chega deu um bug aqui. Porém, né, esse número, quando a gente fala, né, dessa equidade no setor público, a gente percebe que tem uma disparidade, dado que, né, o nosso país ele acaba sendo tendo uma população, né, de negros, pardos muito maiores do que, de fato, o que acontece no setor público. E também nessa pesquisa mostra que ter mais mulheres nos quadros tornaria um serviço público melhor para 90% e a diversidade racial melhoraria o atendimento em instituições governamentais para 82% dos entrevistados. Vai lá, Gustavo. Sim, bom, e teve outro estudo que foi realizado pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, que ele mostra que nenhum dos estados brasileiros divulga dados desagregados sobre cor, raça ou origem étnica dos ocupantes de cargos no setor público. Essa pesquisa, baseada no período de agosto a dezembro de 2022, destacou que apenas o estado do Paraná divulga dados desagregados sobre o gênero dos servidores. E para entendermos mais sobre como está a diversidade no setor público brasileiro, vamos conversar com a Denise. Denise, primeiramente, nos conte um pouco mais, né, sobre o Instituto Gesto e o Vetor Brasil e a sua atuação aqui no nosso país.
Ótimo, ótimo. Obrigada pela contextualização. Acho que é importante trazer essa visibilidade, né, para todo mundo que está nos ouvindo, que está nos vendo. Eu atuo no Vetor Brasil como gerente de equidade racial, como mencionado por vocês. A minha responsabilidade é apoiar nos programas que nós desenvolvemos no setor público com foco em equidade racial e de gênero também. Nós sabemos, né, diante de todos os dados apresentados por vocês, que o Brasil ele possui 56% de pessoas negras na sociedade, no país. Quando eu falo de pessoas negras, eu estou falando da soma das pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. Só que quando nós olhamos para os cargos de tomadores de decisão no nosso setor público brasileiro, nós não vemos essa mesma representatividade. O grande foco e objetivo da organização Vetor Brasil e Instituto Gesto é apoiar o desenvolvimento e o fortalecimento da capacidade do governo para lidar com os problemas complexos do nosso país. E quando a gente fala de lidar com problemas complexos do nosso país, nós estamos falando, inclusive, de lidar com problemas relacionados a desigualdades. E quando a gente olha para essa perspectiva, não tem como a gente se distanciar da temática equidade racial e de gênero. Nós precisamos ter nos espaços de tomada de decisão uma burocracia representativa, ou seja, ter gestores públicos que representem a população brasileira, né? Como apresentado pela pesquisa da Datafolha, isso traz uma maior confiança das pessoas no serviço que vai ser entregue. Então, um dos nossos grandes objetivos é que realmente nós tenhamos um país que desenvolva e aplique políticas públicas que pense para quem usufrui dessas políticas públicas. E aí a gente está falando, quando a gente olha para a equidade racial, que é em sua maioria pessoas negras. E nós não temos essa mesma representatividade nos cargos de liderança. Vou trazer um exemplo para vocês. Quando a gente olha para o governo federal, aliás, quando a gente olha para os poucos dados apresentados, né, como a pesquisa que vocês apresentaram, que falou, não tem dados, não tem informação. Quando a gente olha para os poucos dados apresentados, a gente vê que, vou trazer um exemplo para vocês do governo federal, que apresenta que 30% das lideranças que estão em cargos de gestão são ocupadas por pessoas negras. É uma dificuldade, né, ter acesso a essas informações, a esses dados, né, justamente porque não tem essa pesquisa um pouco mais a fundo, mas um dos nossos objetivos, inclusive institucionais, é avançar nessa agenda. Um dos nossos trabalhos é o apoio também em gestão de pessoas. E quando a gente fala do apoio, do foco em gestão de pessoas, a gente tem atuado nos nossos territórios com um incentivo ao censo. Por exemplo, com incentivo ao censo, incentivo à autodeclaração, que a gente sabe que é o que vai nos apoiar realmente a ter políticas públicas que atuem aí de acordo com as necessidades da população. Muito legal, Denise, obrigado pela explicação sobre a atuação de vocês e trazendo, né, já a nossa primeira pergunta para a gente começar essa discussão. A gente viu, né, as duas pesquisas aí sobre a percepção da diversidade no setor público e também a divulgação dos dados, né, sobre diversidade pelos estados. Você já comentou, né, da dificuldade realmente de ter essas informações e da importância, né, de a gente trabalhar mais a diversidade, mas quais seriam hoje, na visão de vocês, a maior dificuldade encontrada para que a gente possa aumentar de fato a diversidade de gênero, de diversidade racial no setor público aqui no nosso país? Acho que uma das maiores dificuldades é entender e compreender, assim como em qualquer outro setor de atuação, né, setor privado, enfim, o próprio terceiro setor, é entender que o público diverso é que oferece melhores contribuições para soluções. Quando a gente olha para o setor público, a gente não vê isso, a gente vê um cenário muito homogêneo. Então, principalmente em cargos de tomadores de decisão, que são cargos que estão muito relacionados a cargo de comissão, a cargo de confiança. Então, quem traz essas pessoas para esses cargos de confiança? As pessoas trazem pessoas parecidas com ela, né? E não faz o processo, o trabalho de olhar realmente para as competências,
né, para os talentos e para a representatividade da população brasileira. Este é um cenário que a gente vê, mas é um cenário que, enquanto Vetor Brasil e Instituto Gesto, nós apoiamos os governos a transformar, inclusive apoiando na construção de processos de seleção, de apoio no desenvolvimento de matriz de competência para atuação nesses cargos, o incentivo à contratação de pessoas diversas para essas posições. Então, um dos elementos que eu vejo como sendo importante e que às vezes trava é justamente isso, o entendimento de que é um time diverso que vai oferecer uma melhor contribuição para a sociedade. Então, vamos seguindo aqui, né, a conversa. E você trouxe essas dificuldades, né, para a gente e a atuação um pouco de vocês. A gente teve uma conversa não faz muito tempo falando de diversidade de uma forma em geral, Denise, nas empresas, enfim, com o Laser, num episódio faz uns 4, 5 episódios atrás, mais ou menos, com o Laser Pereira, e ele comentou, né, ele trouxe um pouco a questão das cotas, né, para o setor público, que elas existem, né, acho que desde a Lei 12.990 de 2014, né, já fazem 10 anos dessa lei, que reserva 20% das vagas em concursos públicos para profissionais negros, mas a gente ainda tem uma baixa representatividade, né, de pretos, pardos no setor público de fato, né. Os dados que eu tenho aqui são de 40% do funcionalismo sendo representado por as pessoas, né, pretos e pardos, apesar de sermos um país de maioria negra. E no caso, eu queria então saber se as cotas elas são uma alternativa e se sim, como que a gente pode fazer para que elas realmente sejam funcionais, porque até me lembro, né, o Laser comentando que muitas vezes, beleza, as cotas existem, mas aí o setor público vai lá, faz um concurso para uma vaga, como você vai colocar 0,2% de uma vaga, né, não tem como. Então é algo que eu gostaria de entender um pouquinho se seria uma alternativa. Sim, ótimo. As cotas, sim, elas são uma alternativa para um processo de inclusive, reparação histórica, né? Eu acho que é uma alavanca para o exercício das desigualdades. Só que aí a gente olha e a gente vê o reflexo de como as pessoas chegam, né, nesse processo, como as pessoas se aproximam e entendem, inclusive enxergam como possibilidade de atuação, né, o setor público. Nós temos um número não representativo da população brasileira, como mencionado, né? Então nós temos 40% do funcionalismo público entrando aí por concursos públicos. E quando a gente olha, o interessante quando a gente olha para o cenário do setor público versus setor privado, a gente não vê diferença da pirâmide, né, que a gente conhece. Então no topo são homens brancos, depois na sequência mulheres brancas, depois na sequência homens negros, depois na base da pirâmide mulheres negras. Então, apesar das cotas elas proporcionarem um avanço e um caminhar em um exercício de entrada, de possibilidade de entrada no setor público, nós temos aí o chamado teto de vidro, né, que impossibilita com que essas pessoas, inclusive, avance para cargos de tomadores de decisão dentro do setor. Então, sempre um processo, às vezes as pessoas me perguntam, né, sempre um processo de inclusão, né, de aceitação. Cotas são importantes? É extremamente importante para esse exercício e para essa mobilização de entrada das pessoas. Mas é extremamente importante também o cuidado no pós, né? O cuidado para que essas pessoas realmente se sintam pertencentes a esses espaços, a esses ambientes, que realmente consigam trabalhar e colocar, né, o seu exercício, o seu talento ali dentro dos espaços e consiga alcançar e avançar aí na sua jornada, né, dentro do setor público. Acho que isso vem muito de encontro com um dos nossos programas, o programa que o Vetor Brasil e o Instituto Gesto ele desenvolve no setor público, que é um programa de fortalecimento das lideranças negras que estão no setor público, apoiando justamente nesse exercício do pertencimento e também da permanência dentro dos espaços em que estão.
Bom, e a gente teve recentemente, né, a indicação do Flávio Dino, né, ao STF, o que gerou um certo debate e decepção com o atual governo sobre a diversidade na corte, né, que em toda a sua história teve apenas 3 mulheres e acho que só um negro, né, que foi como as lideranças podem ser treinadas para que se quebre essa bolha e a gente possa colocar pessoas diferentes nas instituições públicas via indicações dos políticos, né? A gente vai só pressionando, a gente consegue isso? Ou o que a gente precisa fazer a mais para que a gente realmente tenha essas cortes dos níveis mais altos realmente diversas, né? Ótimo, excelente reflexão, Gustavo. Eu acho que só trazendo um pouco mais da perspectiva de atuação do Vetor Brasil e do Instituto Gesto, nós atuamos apoiando e toda a nossa atuação é focada no Poder Executivo, justamente para pensar nessa permanência das nossas ações dentro do setor público, né, e não nesse exercício do legislativo, né, de mudança e de alteração. Mas a gente sabe que é onde também as coisas acontecem, é onde as mudanças e as transformações realmente acontecem. Acho que o processo de quebrar e de romper bolha, a gente vem uma jornada. Eu digo que trabalhar com equidade racial, com diversidade, é uma jornada, é um processo que não começa hoje, então a gente já teve muitas pessoas lá atrás que fizeram e fazem e deixaram o seu legado nesse processo de transformação histórica, né, que várias mudanças a gente conseguiram e a gente conquistou. As cotas, né, como a gente acabou de discutir agora, é uma delas, mas é necessário um processo realmente de sensibilização e de entendimento, né, para que realmente essas bolhas elas sejam quebradas, elas sejam rompidas. Quando a gente tem dentro do setor executivo, né, esse fortalecimento, né, principalmente quando a gente fala do fortalecimento das lideranças negras, que é um dos programas que a gente desenvolve, é buscar esse fortalecimento para que realmente essas lideranças possam galgar, né, posições e possam estar aí em cargos que realmente tragam uma maior relevância ou uma maior atuação, né? Não que os cargos que eles estão hoje não tragam, mas a atuação deles hoje é uma atuação, digamos que um pouco mais micro, ali dentro do território, né, dentro da atuação em que eles estão, né? Isso pode ser muito mais multiplicado, né? Isso pode ser muito mais visto se de repente estão em cargos, enfim, né, de maiores poderes de decisão dentro do nosso país. Então, respondendo a sua pergunta, um dos grandes pontos que eu acredito para romper essa bolha é um processo de sensibilização e de letramento racial, né? Com certeza, Denise, acho que são processos muito importantes. E aí, pegando alguns projetos, né, que a Vetor e o Instituto Gesto tocam, queria que você contasse um pouco mais sobre eles pra gente, né, justamente com esse papel, fazer esse letramento racial, fazer essa construção, né, para que as pessoas possam estar mais, né, com maior conhecimento, para quando elas estiverem tanto nos cargos de decisão poderem apoiar e aportar as escolhas de membros com diversidade, e também a população estar mais ciente, né? Eu sei que vocês têm lá o programa Ubuntu, o Líder Mais D, Formativa ERE, Formativa JEP. Conta um pouquinho mais pra gente todos esses programas, como que eles se encaixam em cada frente, para que a gente possa construir cada vez mais um setor público diverso. Ótimo. Quando eu falo que o Vetor Brasil e o Instituto Gesto são duas organizações, né, que estão passando aí por um processo de fusão, que se uniram para realmente apoiar e fortalecer a capacidade do nosso governo, apoiar nessa mudança, nessa transformação realmente que a nossa sociedade espera, lidar com os problemas mais complexos do nosso país, nós atuamos em duas grandes frentes. Nós atuamos com a frente de educação, fortalecendo e apoiando, né, no processo de aprendizagem dos alunos, e nós atuamos no eixo de liderança,
é apoiar o desenvolvimento e o fortalecimento das lideranças. E aí, quando eu falo apoiar o desenvolvimento e fortalecimento das lideranças, eu falo inclusive o apoio na gestão de pessoas que estão no setor público, né? E nós atuamos com vários programas, como já mencionado por você. Então, um deles é o programa Ubuntu, é um programa de fortalecimento das lideranças negras que atuam no setor público. Então, é um programa para as lideranças que já estão atuando, é um programa que visa o fortalecimento dessas lideranças para que elas possam realmente avançar na sua jornada dentro do setor público e poder, né, conseguir desenvolver e atuar aí com foco em equidade racial, né, com foco na representatividade da população brasileira. Um outro programa é o programa Líder Mais D, e o interessante é que o programa Líder Mais D é um programa focado para lideranças negras e não negras também, com foco de sensibilização e de letramento racial. E este programa nasce do programa Ubuntu. Por quê? Nós fizemos uma primeira turma do programa Ubuntu e nós identificamos que os participantes do programa, por mais que a gente apoiava com ferramentas, instrumentos, ele precisava ter um ambiente propício para conseguir colocar os seus talentos, né, a sua atuação à disposição da sociedade brasileira. Como eu já mencionei, a gente sabe que existe teto de vidro também no setor público. E aí o Líder Mais D nasce como programa para a gente fazer o letramento racial das lideranças do programa Ubuntu. Então é um programa focado para alta gestão, para poder fazer esse processo de sensibilização, para que com isso essa alta liderança também possa apoiar os participantes do programa Ubuntu, que a gente brinca com eles, a gente chama de Ubunters, né? Então apoiar os Ubunters para que realmente consigam desenvolver e aplicar ações que possam trazer um benefício ali para a sociedade e para o território em que eles atuam. Nós também temos a trilha de Heré, né, como mencionado por você. A trilha de Heré é uma trilha focada para o desenvolvimento, focada para as lideranças educacionais, né, que tem o cunho de olhar para as lideranças educacionais e apoiá-las, né, nas relações étnicos-raciais, na luta pela educação antirracista. Então esse é o foco, o grande objetivo da trilha de Heré. E a trilha de JEP é a trilha focada para a gestão de pessoas com foco em equidade racial. Então, quando a gente olha para um processo de atração dentro do setor público, quando a gente olha para o desenvolvimento de competências, quando a gente olha para a avaliação de desempenho, a gente precisa e deve ter o cuidado para mitigar os vieses inconscientes que existem, que faz com que os gaps, né, entre as pessoas não negras e as pessoas negras acabam que sendo intensificado dentro dos processos de gestão de pessoas em todos os lugares, né? Como a gente está falando do setor público, no setor público isso fica bem evidente. Hoje, todas as ações do Vetor Brasil e do Instituto Gesto têm esse foco, têm esse direcionamento, têm a equidade racial, equidade de gênero como alicerce para a nossa atuação, porque nós entendemos, nós compreendemos que é assim, com times diversos, é que vamos conseguir lidar com os problemas complexos existentes. Sim, Sim, quando a gente conversou com o Laser, a gente fez na introdução, né, realmente trouxe várias pesquisas que mostram como a diversidade melhora, inclusive, a performance, a produtividade das empresas, das organizações, tal, porque quando você tem diversidade, você tem muito mais ponto de vista, você tem muito mais diversidades de pensamento e você consegue aí realmente entender melhor os problemas, né? Porque primeiro a gente está numa sociedade que é diversa, então precisa de diversidade também nos nossos governos para entender essa sociedade, porque senão você vai estar pegando só um aspecto da sociedade querendo regir a sociedade como um todo, né? Então, e aí hoje a gente ainda não é uma sociedade que a gente possa dizer que a gente está na maneira que a gente queria que tivesse em relação
eu não digo só a parte governamental, mas em qualquer parte, né? A gente ainda precisa evoluir muito para chegar na sociedade que a gente quer que a gente seja, né? A sociedade brasileira precisa evoluir. A gente sabe que tem todo um histórico gigantesco de problemas, de 300, de 500 anos de problemas que trouxeram a situação. Então não é algo que de um dia para o outro a gente vai conseguir já chegar no ótimo. Mas queria entender de você, Denise, o que você acha, como que a gente está evoluindo nessa evolução, como é que a gente vai estar lá na frente? Você acha que a gente está no caminho certo, a gente vai alcançar? Como é que você vê assim o futuro do Brasil nesse aspecto? Ótimo. Como eu já mencionei para vocês, né, a gente não está partindo do zero, né? Então já tivemos muitas pessoas que vieram antes e que fizeram mudanças e proporcionaram mudanças significativas nesse processo de... Eu ouvi esse final de semana o Giovanni Harvey, que é um dos nossos conselheiros de equidade racial, e eu gosto bastante da reflexão que ele traz, que ele fala que nós ainda estamos em uma república em construção. Nós ainda estamos construindo a república, né? A república, ela ainda não tem a cara da sociedade brasileira, né? Ela ainda não tem a representatividade da nossa população em todos os aspectos, inclusive na construção do desenvolvimento das políticas públicas e sua implementação e tudo mais. Eu tenho uma visão muito positiva e animadora. Então, não estamos no zero. Eu sei que a jornada é longa, não vou dizer, é um problema que a gente talvez não resolva na geração do meu filho, Isaac, de 5 anos, mas ele vai pegar um terreno diferente do qual eu peguei. E eu acho que é isso. A gente é uma jornada longa, é um caminho longo, mas a gente está no caminho certo. A gente tem pessoas sendo sensibilizadas por isso. A gente tem pessoas que já entenderam que é através da diversidade que a gente vai ter as transformações significativas que a gente precisa. E já tivemos isso não só das pessoas negras, nós temos isso de pessoas aliadas. Então, o Vetor Brasil Instituto Gesto não é uma organização idealizada, formada por pessoas negras, né? São pessoas brancas que já entenderam o seu papel de aliado na busca pela transformação da sociedade brasileira. Este é o caminho, né? Por isso do nosso direcionamento, do nosso foco, que às vezes podem se questionar, né? Nossa, mas essa organização falando tanto de equidade racial, é uma organização 100% negra? Porque tem isso, né? E não, hoje a gente vê que não, essa discussão, esse debate, ele está em vários espaços, ele está em muitos espaços e com isso promovendo e fomentando discussões. Mesmo aqui no podcast, né, no Beabá da Sustentabilidade. Há anos atrás, talvez não teríamos uma discussão como essa, com esse foco, com dada a importância para esse tema. Então, eu acredito sim que nós estamos avançando nessa agenda. Ainda tem muito que avançar, então por isso que às vezes dá uma agonia, né, de que a gente queria que a velocidade fosse mais rápida do que se é, mas nós somos criados, e eu brinco que nós somos formatados numa sociedade racista. A nossa estrutura foi, então eu, Denise, 40 anos de idade, fui formatada nessa sociedade há 40 anos. Não dá para achar que é com uma formação, um treinamento, que mindsets vão ser mudados, sabe? Que a mentalidade, que as crenças vão ser mudadas, vão ser transformadas. Mas eu já vejo um avanço, né? Então, a possibilidade de se abrir para a escuta, então as pessoas que estão aqui ouvindo o podcast, a possibilidade de abrir para a escuta e buscar as transformações, as mudanças no espaço em que está. Independente se você é uma pessoa negra, se você não é uma pessoa não negra. A gente costuma dizer que o racismo, primeiro que ele não foi criado pelas pessoas negras. Então ele precisa ser solucionado por quem o criou, né? Então os aliados, eles têm um grande papel nessa luta, nessa jornada. E aí eu queria até fazer uma menção aqui ao Negro Bispo, que é um líder quilombola, que faleceu ontem.
que eu tive a oportunidade de ouvi-lo no início desse ano, e ele disse que a nossa luta, ela é feita de começo, meio e começo. Começo, meio e começo. E a gente precisa de todo mundo nessa jornada. Muito bom, Denise. Ótima menção. Acho que a gente, essa citação, né, de começo, meio e começo é muito forte, porque mostra que a gente não vai parar. A sociedade, ela vai sempre estar em modificação. Eu acho que hoje é um dia que a gente está trazendo bastante coisa de mindset. Mais cedo a gente estava gravando, não era sobre diversidade. A gente falou sobre como que a sociedade se colocou desde antes da Revolução Industrial, numa lógica militar até, né, de construção, de educação, de conhecimento, e as empresas, como que as pessoas foram, a gente estava falando sobre coletivismo, né? As pessoas foram se individualizando e às vezes tem muita dificuldade de trabalhar em conjunto. Isso tudo vem de uma lógica também lá atrás, né, que é de educação. E falando aqui também sobre o racismo, também uma lógica que foi criada há muito tempo e que a gente precisa ir mudando esse mindset. E é uma batalha, realmente. A gente tem que estar abrindo os espaços, tem que estar conversando e batendo sempre. Não acabou e não vai acabar, né? A gente vai ter que sempre estar batendo nessa tecla e recomeçando, começando. Eu achei muito boa essa sua colocação. Que bacana essa sua reflexão, porque vem muito de uma construção eurocêntrica, né? Eu tô falando programa Ubuntu, mas o que é o Ubuntu? O Ubuntu é uma filosofia africana, que eu acho bacana compartilhar com vocês, que traz justamente o contrário disso, desse individualismo. O Ubuntu, ele fala, eu sou porque somos. Então, se eu sou, é porque nós somos, é porque em mim tem parte de você e em você tem parte de mim. E toda construção, toda a nossa jornada, todo o nosso esforço enquanto instituição é justamente para que as pessoas compreendam que não é uma pessoa só que vai provocar e vai fomentar a mudança, a transformação. Às vezes há até alguma confusão. Nossa, vocês são do terceiro setor e fazem esse trabalho dentro do setor público. A gente não faz pelo setor público. O que a gente quer é realmente poder apoiar o setor público, aumentar a capacidade dele para que ele faça, né, essas mudanças, essas transformações. E eu estava, né, até você explicando sobre o Ubuntu, me remeteu aqui sobre uma coisa que eu achei muito legal, que está sendo discutida, eu não sei se já foi efetivada de fato, que é o ensino sobre a história africana nas escolas públicas do Brasil, né? Estava sendo debatido, e a importância disso. O vídeo ele pegava uma professora, onde na primeira aula ela perguntava, quando a gente fala de África, o que vocês pensam, né? E todo mundo falava, fome, miséria, guerra, só visão negativa. Depois ela explica toda a cultura, que é uma cultura maravilhosa e que a gente tem muito pouco conhecimento, ninguém conhece. A gente mudou a perspectiva. Quando ela começou a falar, eles começaram a falar de várias etnias, várias N coisas positivas. Quando você conhece, os preconceitos caem, as portas se abrem, né? Então isso achei fantástico você explicando o que é o Ubuntu. Eu acho que é uma forma da gente ir conhecendo. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não me lembrava, então foi até bom você trazer de novo, né, o conhecimento, que é um conhecimento e um ensinamento super lindo, super maravilhoso, e que eu acho que quantas pessoas devem saber o significado de fato. Eu aprendi na faculdade o Ubuntu, mas por causa do software livre que foi baseado na filosofia, né, africana, na filosofia Bantu do Ubuntu, né? Então, de ter essa liberdade para todo mundo entrar lá no software e mexer, que era o concorrente do Windows lá 20 e poucos anos atrás, quando eu estava na faculdade. Que interessante. Olha só, é uma lei de 2003 do ensino da educação afro-brasileira nas escolas. Está fazendo 20 anos, né? A lei 10.639. E aí, por que essa lei não é aplicada? Né?
por que essa lei ela realmente ela não tem a sua real importância dentro da educação brasileira, em que grande parte das crianças são pessoas negras, são crianças negras que usufruem do serviço público, que independente da situação socioeconômica, isso já é dado, independente da situação socioeconômica, as crianças negras elas aprendem menos que as crianças não negras, e justamente esses elementos que vão reforçando as desigualdades no nosso país, né, que aí vão se refletindo depois ao longo de toda a jornada dessa pessoa. Não, a gente vê como tem coisa para ser feita, né? Você quer falar alguma coisa, Gustavo? Não, eu ia fazer um comentário relacionado a essa parte de história, né? Porque a gente não aprende, pelo menos, tudo bem, eu já tinha saído da faculdade quando entrou essa lei, então mais ainda eu estudei no século passado, mas a gente não aprendia essa história, né? E eu, como uma pessoa que gosta de história, eu fui aprender sobre história do Brasil com a África, assim, por fora, né? Por exemplo, coisas como os Tabon, né? Que foram a gente não sabe, não estuda a história que teve uma volta de brasileiros libertos que voltaram para a África, né? E tiveram um impacto grande nas libertações de colônias lá, então que tem uma integração muito maior do que a gente pensa entre Brasil e África, e que não é ensinado nas nossas escolas, e a gente acaba deixando isso guardado, fala, não, essa parte da história não existiu, né? Que é uma história muito rica, e uma história que é a história do nosso país. A gente tem que divulgar e se não só ensinar parte da história do país como é ensinado hoje em dia, né? Sim. E interessante, até compartilhando com vocês, então, um exemplo, eu acho que claro que dá pra gente trazer, né, dessa discussão que a gente está tendo da aplicação da Lei 10.639, que fala das práticas de diversidade étnico-racial na educação. Como que a Organização Vetor Brasil incide sobre isso, ou pode incidir sobre isso? A gente desenvolveu a trilha de GEP, que é a trilha de gestão focada em lideranças de profissionais que estão no setor público, que trabalham diretamente com gestão de pessoas, e também desenvolvemos a trilha de relações étnico-raciais com as pessoas focadas que atuam em educação. Todas as nossas trilhas, todas as nossas formações, elas saem com projetos de intervenção para serem aplicados em seus territórios. Nós tivemos um dos projetos de intervenção, e aí eu vou citar um de vários e de muitas atuações, um território, e aí quando eu falo território pode ser um município, um estado, tá? Então um território, ele vai aplicar um selo de educação antirracista. Então, a escola ela vai receber esse selo do município de educação antirracista. E que escola vai ter direito a receber esse selo? A escola que aplica a Lei 10.639. Então, e isso nasceu de uma pessoa que fez uma das nossas formações, que está levando para o seu município, que teve o apoio. E aí, claro, para ela levar isso como um selo, como um movimento para o município, né, como uma mudança, uma transformação no município, ela precisou ter aliados da alta direção, né, da alta gestão, para poder apoiá-la nesse processo de execução. E esse selo ele vai existir. Então, vão ter escolas desse município, todas as escolas desse município vão falar da Lei 10.639, porque ela não vai querer ser a escola sem o selo antirracista, né? Mas vamos ficar de olho. E pra gente poder então encerrar aqui, não passar muito tempo, eu ia pedir para você deixar uma mensagem, né, sobre temas de diversidade no gestor, na gestão pública, para todos que estamos escutando, para a gente poder encerrar a nossa conversa deles. Ótimo. Acho que eu queria encerrar só pegando um gancho do que eu disse no início, para que a gente realmente tenha políticas públicas que sejam pensadas para toda a população brasileira. Nós precisamos que sejam pensadas de e por pessoas que representem essa população, e aí representem em todos os sentidos.
de raça, de regionalidade, de orientação sexual, enfim, que a gente realmente possa ter nos espaços de tomada de decisão, principalmente no setor público, porque, e aí eu falo principalmente, né, não é que é para deixar o setor privado de lado, não, o terceiro setor, principalmente o setor público, porque é um setor em que 100% da população brasileira depende. Não tem como falar que eu não dependo do setor público. 100% depende do setor público, né? E a gente precisa realmente que as mudanças, as transformações, ela comece por aí. O setor privado tem a sua grande responsabilidade também de apoiar nessas mudanças, nessas transformações, então não é um exercício de deixa para o setor público, mas a gente precisa da união, da compreensão de todos para que, se a gente quer, se a gente deseja uma mudança, uma transformação significativa na sociedade brasileira, ela precisa começar por nós. Excelente, Denise. Muito bom. Acho que realmente tem que começar por cada um de nós, né? Essas mudanças. Então, e vocês aí apoiando também com toda essa formação, uma forma, tem interesse em participar dos programas, né? Então, a gente está se capacitando. E é uma mensagem muito boa. Queria agradecer a sua participação aqui na nossa conversa, agradecer a todos que estão nos escutando também e deixar as portas sempre abertas para vocês, Instituto GES, Vetor Brasil, para voltarem aqui para a gente conversar mais sobre equidade racial, diversidade no setor público, enfim, é um tema que sempre pode explorar, sempre tem muito assunto, igual você comentou, né? Começo, meio, começo de novo, então vamos ficar batendo na tecla aí de sempre estar trazendo conteúdo, porque é muito importante a gente estar discutindo e ouvindo todas as vozes, né? Vocês são muito fortes nessa atuação e mais que especialistas. Então, muito obrigado e desejo a todos boa semana e até o nosso próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Não sei se o Gustavo vai conseguir deixar. Desculpa, pode falar de novo o que eu falei aqui, aí cortou o seu, Denise. Eu só quero agradecer a vocês a disponibilidade, agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo e muito obrigada, conte comigo. Obrigado também da nossa parte, Denise, agradecer a participação, trazer esse tema que é tão relevante para os nossos ouvintes, né? Porque a gente precisa discutir cada vez mais, ter essa discussão sempre o mais amplificada possível, porque o que a gente discute a gente vai realmente evoluindo dentro dessa temática, né? A gente precisa evoluir como país e a gente precisa evoluir como sociedade, integrando todas as pessoas dentro da sociedade. Então a gente não pode ter uma sociedade que não seja diversa e que não tenha um governo que não seja a foto do que a gente tem como sociedade, os órgãos públicos não sejam a foto do que a gente tem como sociedade. Então eu agradeço novamente, dizer que aqui o Beabá é sustentável, pedir para a galera seguir a gente nas redes sociais e até o próximo episódio. E o meu vizinho de cima, como sempre, querendo participar dos episódios.